Olá, família IBL e demais seguidores, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais. E aí, diga lá a quem você tem dedicado o seu tempo. Você sabia que dedicar tempo a alguém significa e é uma prova, na verdade, de amor? A quem você dedica o seu tempo é aquilo que é importante para você. E eu quero poder compartilhar contigo um texto que se encontra lá em Lucas, no capítulo 10. E ultimamente nós temos falado muito sobre dedicar tempo às pessoas, cuidar delas, nos envolver. E temos vivido um tempo tão difícil em que corremos de um lado para o outro para construir a nossa vida, conquistar as nossas coisas, e parece que cuidar de alguém ou investir tempo com alguém a cada dia tem se tornado mais escasso. Mas eu quero te desafiar a viver na contramão da história e a dedicar a sua vida a alguém. Isso vai valer a pena. Jesus achava a mesma coisa. Certa vez ele foi perguntado, questionado: Senhor, quem é o próximo? E Jesus disse: olha, ele, para falar sobre isso, ele mostrou contando uma história. Ele disse: olha, estava certo homem num caminho e ele foi assaltado, e passou por ele um sacerdote que o viu de longe e também não quis se envolver com a situação. Passou um levita, passou de longe, também não quis se envolver com a situação. Mas veio um samaritano, que na época, dentro daquela cultura, o samaritano não era nem contado, era alguém que ninguém queria estar por perto. Mas ele chegou e se aproxima. E a partir daquilo que ele se aproxima, o texto vai falar que ele teve compaixão. Ele teve simpatia. Aquele homem tinha afazeres? Sim. Aquele homem estava ocupado? Sim. Aquele homem tinha negócios? Sim. Mas quando ele vê aquele homem jogado, quando ele vê aquele homem espancado, quando ele vê aquele homem agredido e sozinho, ele se importa. Eu acho que isso que faz muita diferença na nossa vida. É quando nós nos importamos com o outro. É quando nós dedicamos a nossa vida a outros. E a partir desse texto eu queria poder tirar algumas lições sobre como cuidar de alguém de forma real. Porque a gente fala que cuida, mas não dedica tempo. A gente fala que cuida, mas está muito longe. A gente fala que cuida, mas também às vezes não passa nenhuma mensagem. Enfim, mas esse homem, ele nos dá algumas dicas importantes sobre como cuidar de alguém. E o texto vai dizendo: certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto. Todos os demais passaram de longe. Então, quando você quer cuidar de verdade, você se aproxima. Você passa por perto. Você quer se envolver com a situação, mesmo que a situação seja ruim. Você quer fazer parte da solução. Não da notícia ruim, não de espalhar que houve um assalto, mas fazer parte da solução daquela situação. Aquele homem passou perto. Ele quis se envolver, ele quis saber, ele quis conhecer a história daquele homem. Então ele passa por perto, o vê e tem compaixão. O texto diz que ele se compadeceu dele. Então, essa compaixão é muito interessante, porque às vezes as pessoas estão vivendo por causas que elas estão passando. E ter compaixão é o contrário disso. Você não precisa estar passando por aquilo para você ter compaixão. Você só precisa se colocar no lugar de. Você só precisa reagir como se fosse com você. Isso é ter compaixão. Então aquele homem se colocou no lugar daquele outro. Ele disse: e se fosse eu? E se o assalto tivesse sido comigo? E se o espancamento tivesse sido comigo? E se eu tivesse sido deixado semi-morto? Então ele se colocou no lugar daquele homem. Então cuidar também, além de estar perto, é se colocar no lugar do outro e é investir. O texto vai dizendo que ele chega a um local, coloca esse homem sobre o seu próprio animal, e ele vai chegar em uma estalagem. E ele vai pedir para aquele homem para cuidar, o dono daquela estalagem, para cuidar daquele homem. E ele tira então 2 denários e entregou aquele homem. Ele disse: olha, se faltar alguma coisa, quando eu passar. Era bem provável que este homem, ele era um comerciante, ele estava de viagem, de um polo ao outro. Então, às vezes as pessoas dizem: não, o outro está investindo na vida de alguém porque tem tempo. Porque está desempregado. Porque
está desocupado. Não, não é verdade. As pessoas não precisam das migalhas do nosso tempo. Elas precisam da qualidade do nosso tempo. Porque quando você oferece qualidade de tempo, você oferece amor. E quem te oferece qualidade de tempo está te oferecendo amor. Está oferecendo o melhor. Porque o tempo, as pessoas estão correndo contra ele. Mas a quem é dedicado o tempo, é porque nós estamos dedicando afeto. Então nós podemos cuidar das pessoas, sim. Nós podemos nos importar das pessoas, sim. À medida que estamos cuidando da nossa vida, trabalhando e que estamos nesse frenesi, nesse vai e vem, cuidando e construindo, nós podemos também parar e investir a nossa vida no outro. Diga lá, em quem você tem investido a sua vida. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida.